Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o irmão Luiz Leal. Que a graça de Deus tome conta de nossos corações. Nestas palavras que nós vamos ler. Nesta hora, nesta noite, eu desejo deixar algumas partes da Bíblia lido para nós meditar. Está escrito aqui em 1 São João, no capítulo 1, versículos 8 ao 10, que o Senhor venha trazer as suas misericórdias para nós, para aqueles que ouvem, para mim também, que necessito de Ti, Senhor. Tua graça, Tua misericórdia, venha abençoar os nossos corações. A Bíblia Sagrada é o nosso espelho, a nossa bússola, a nossa constituição de Deus para a nossa vida espiritual. Não há outro livro. São João diz aqui no capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O título disso aqui, o texto fala assim: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Gosto muito do pastor Adriano, quando ele lê a Bíblia, ele fala o texto e vai lendo o contexto. Isso é muito bom quando o pastor Adriano fala isso. Ele está ensinando o povo a ler a Bíblia e não falar versículo somente um e meditar naquele versículo isolado. Aleluia. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Bom, aí pega todos nós, não existe ninguém que não erre, né? Todos nós erramos, temos nossas falhas. Mas no versículo 9 está o recurso para nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Versículo 9. 1 São João, capítulo 8, versículo 9. 8 e 9 eu li. Se confessarmos. Este é o problema nosso. Para a gente errar é daqui para ali, mas para acertar o inimigo barra. Ele barra porque ele sabe que se nós não consertar, nós estamos enrolados. Mas se nós confessar a Deus ou a quem devemos, então se eu erro contra alguém, eu tenho que ir naquela pessoa. Erro contra o filho, contra a esposa, eu tenho que ir naquela pessoa, na esposa, no filho, lá no mercado, onde eu for, tiver errado em alguma coisa, algumas palavras duras, coisa que não é de cristão, eu errei, consciência fala. O Espírito Santo fala, então eu vou lá. Quando eu pego um troco a mais, eu devolvo. Isso é, a gente, né, a tendência humana é não consertar. Isso é o inimigo de nossas almas que não quer. Mas se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel
e justo para nós perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Esse é o grandão, aquela pessoa, igual aquele que for orar lá, aqueles dois lá, o fariseu e o publicano. Um se exaltou, dizia, eu não sou que nem o fulano aí, eu faço isso, dou dízimo, eu oro, faço jejum, faço isso, faço aquilo. E o outro não sabia nem o que falar, batia no peito e dizia, misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas Jesus disse que saiu justificado aquele que se humilhou. Então não adianta. Aqui diz, se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos, a sua palavra não está em nós. Isso pega eu, pega nós, pega todo homem, todo pecador. Agora o versículo, o primeiro, aliás, o capítulo 2 do mesmo livro, examina aí. Está escrito assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo aí? Como ele fala lá, mas fala no capítulo 2 para que estas coisas, ele fala isso para não pecarmos. Para que não pequeis. Agora diz, e se alguém pecar, agora eu quero entrar num assunto aqui muito maravilhoso. Veja bem, meu irmão, minha irmã, qualquer um que estiver ouvindo essa mensagem, essa palavra gostosa de Deus que eu estou falando aqui, ó. Diz assim, se alguém pecar, olha aí, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ai, glória! Aqui está o recurso nosso. Se alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a prospiação, versículo 2 do capítulo 2. Ele é a prospiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que poder tem isto, este advogado. E esse é o advogado que você tem. Não precisa dinheiro, não precisa ir contratar, se você tem bastante dinheiro, contratar esse advogado, não. Esse advogado já morreu por nós, pelos nossos pecados. Na cruz ele expiou, rasgando o véu de cima para baixo, e disse, está consumado. Aleluia! Este é o nosso advogado. Veja a diferença. Como que pode? A gente viu certas coisas acontecer nesse país. Quando alguém erra, quando alguém faz e acontece, e as pessoas têm coragem de contratar por dinheiro um advogado. Eu vi a cena. Não está ajudando o pecador que errou, a pessoa que errou. Quem faz isso está acabando de matar a pessoa. Está estrovando a alma da pessoa se converter.
porque não é com dinheiro que nós podemos contratar este advogado. Este advogado que eu estou falando aqui, que São João diz, ele é prospiação pelos pecados nossos. Mas tem que haver uma coisa: confessar os seus pecados a quem deve, arrepender dos pecados. Posso falar com ousadia que, se não é esse advogado aqui que tem guardado minha alma, aonde eu estava, eu tenho que se humilhar por uma palavra errada com a companheira, com os filhos, com o amigo, com quem quer que seja. Volta ali e diz: eu errei de fazer isso. Agora, quando nós estamos praticando iniquidade, prostituição, malícia, maldade, adultério, mentiras, essas coisas tudo, são atributos de incrédulos, porque o incrédulo, ele não se converte. Tem o incrédulo que está lá no mundo, aquela pessoa que não conhece esta verdade. Não foi esses que crucificaram Cristo, não. Não foi esses que se levantaram contra os apóstolos. Não foi esses. Foi aqueles homens sábios. Foi aqueles que esperavam Deus pela lei, esperavam Jesus. Os fariseus dos seus dias. Foi esses que resistiram à verdade. Dizendo para o próprio Jesus, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu conheci Abraão e sei quem é ele. Eles disseram: você não tem 50 anos ainda e vai dizer que conhece Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eles foram contra a verdade. Mas, se nós se humilhar diante desse advogado, nós vamos ter a vitória. Quando a pessoa, nós, estamos praticando esses tipos de coisa, prostituição, adultério, mentiras, tratamos e não sustentamos, queremos encobrir as coisas, isso Deus não se agrada, porque isso é atributo da iniquidade, do pecado. Atributo do pecado. Agora, Jesus Cristo, ele falou na sua palavra, em São João capítulo 16, Jesus falou para aquele povo, ele disse assim, São João capítulo 16, ele falou para aquele povo, ele disse, no versículo 7 do capítulo 16, ele disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Falando para os apóstolos que ele é para o Pai, convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8. Medita aí. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado. Nós estamos falando sobre advogados, o nosso advogado, o perdoador, o Deus que perdoa pecado. Ele diz, quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele vos convencerá o mundo do pecado. Se o pecador, a pessoa não convencer que a Bíblia é verdade, ele fica no pecado. E no pecado doutrinário, às vezes, que é pior ainda. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora veja o que Jesus diz no versículo 9. Do pecado, porque não crerem em mim. Mas aquele povo estava crendo. Eu creio em Jesus, eu creio isso. Você, o que está fazendo aí, rapaz? Esse tipo de doutrina, essas coisas novas. Mas Jesus, do pecado, porque não crerem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então mostra claramente que o pecado é não crer. Não crer. Mas todo mundo crê. E eu faço uma pergunta para nossos irmãos, para todo o povo que me ouve. E os dias de Noé, quem era cristão, quem era crente? Estava cheio de igreja. Diz que era pior um pouco do que esse mundo do tipo que nós estamos hoje. Mas quantas almas se salvou de Noé? 7 ou 8 pessoas. 8 pessoas. Noé, esposa, filhos e filhas. Filhos, só família de Noé. Mas que incredulidade esse mundo, rapaz. Cheio de religião, então a coisa vai ser assim mesmo. Nós temos que se ancorar no que está escrito. Jesus também disse, assim como foi nos dias de Noé, será esses dias. Casavam, faziam o que queriam, davam-se em casamento. Davam-se em casamento. Qualquer coisinha, o camarada já quer largar a mulher e casar com outro. Ah, como já vi companheiros aí querer fazer uma coisa dessa aí, pessoas. O que acontece uma coisa dessa no mundo religioso? Porque não tem. Eles não têm temor de Deus. Eles não temem. Eles não amam. Eles não amam o Senhor. É língua só. É só de língua. Esse povo me honra com os lábios só. Mas o coração deles está longe. Por quê? Não ando atrás da realidade das almas perdidas. Porque desde que eu quero impedir um irmão se converter, se confessar a Deus, ou confessar a quem deve, porque ele é um irmão, às vezes, que Deus já usou uma pessoa, pode ser quem for. Todo homem peca, todo homem erra, não existe isso. Agora, se nós se converter, esse advogado entra em cena. Esse advogado aqui não precisa de você ter dinheiro, não. Que eu falei aqui, esse advogado aqui, ele já morreu por nós. Ele já deu sua vida por nós. Recorrer a uma advocacia, recorrer a um advogado deste mundo, não é justo esse advogado. Ele vai complementar mentiras para ganhar dinheiro, ou fama. Mas este advogado aqui não. Este aqui não. Este aqui é justo. Está aqui escrito.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lá ele diz que todo homem erra. Se dizer que não tem pecado, estou pecando já, enganando a nós mesmos, né? Mas aqui ele diz aqui, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse é justo para aquele, para mim, para nós que se humilhar diante dele. Ele é a propiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Aqui está o poder do sangue. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aleluia! Se andarmos na luz como ele na luz está, versículo 7 do capítulo 1, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo o pecado. Então, já não podemos estar aliado com qualquer um, porque o pecado é terrível. Eu, irmão Luiz Leal, não posso dizer nada mais do que isso. Estou aqui porque Deus me conservou, teve misericórdia de mim. Mas olha o juízo do pecado. Olha os homens que erraram, como eles se arrependeram. Não, eu não posso estar fazendo qualquer coisa que eu quero. Não posso. Não posso. Porque eu conheço a verdade. Eu conheço a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então, o Espírito do Senhor está mostrando. 1 Timóteo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Mas que fé é esta? Quem não crê na palavra, meu irmão, está apostatado. Ah, mas eu já tenho 50, 60 anos de crente, sou um obreiro, tenho igreja bonita, tenho povo ao meu lado, tudo bem. Examina aí a palavra. Examina aí a palavra. Que doutrina que você está? Ah, eu estou na doutrina de Jesus dos apóstolos. Mas não tem mais alguma coisinha aí que está estroando, está no meio, que nós estávamos fazendo contra Deus, contra a palavra, e não examinávamos a Bíblia. E agora examinamos a Bíblia, deu choque. Deu choque no mundo religioso. Deu, e no início era a mesma coisa, quando nós aceitamos esta fé, no início aí, sobre batismo, essas coisas, nós estávamos cegos. Nós estávamos cegos naquelas igrejas. Porque lá não tinha isso, não tinha o lava-pé, essas coisas, tudo é da palavra. Foi um choque. Foi uma coisa tremenda a perseguição sobre a trindade, 3 pessoas. E a gente confessava, não, a Bíblia diz assim, e ele dizia, não, é assim, a igreja diz assim. Separaram de nós. Aqueles dias nós era desprezado, companheiros de ministério corria da gente. Eu estava alegre, claro que estava. Mas e que dele? Que dele o povo? Que dele a nossa alegria hoje, nossa unidade? Por que está acontecendo isso? Aconteceu nos nossos 50 ou 60 anos de crente, meus irmãos queridos.
Porque o povo está fora da doutrina da palavra de Deus. A doutrina do Senhor tem que ser falada, tem que ser vivida, porque aí é a pior coisa que tem ainda. Os últimos tempos. Está aqui escrito em 1 Timóteo 4. Que tempo é esse? É agora. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Recebe lá. É duro. É. Você vai falar, irmão Lisboa? E doutrinas de demônios. Puxa, é forte. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É, se comete aquilo, faz mais aquilo, a consciência agora está morta. Não tem problema mais. Podemos ficar assim mesmo, o outro faz, por que eu não posso fazer? Outro lá que é mais velho fez isso, por que eu não posso fazer? Não, não, pense que nós vamos enganar a Deus? Não, Deus não pode ser enganado. A Bíblia Sagrada ninguém pode tirar dela e nem aumentar nada. Verdade ou não é? Doutrinas. A pessoa fica sem força, por quê? Aí o pecado entra, está tudo bem. Pecado da carne e pecado espiritual. Doutrinas de homem. Doutrinas que não sustenta e não pode ser sustentado pela Bíblia. O que nós temos que fazer? Se humilhar. Ah, mas a minha igreja é muito grande e tal. Para, meu Deus. Como é que você explica para o povo a verdade, meu Deus? Aqui diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ler o que, irmão Leal? Ler o quê? Não fique só com os livrinhos na mão lendo, porque ele é um homem. É de Deus? É, mas não fique só lendo isso, que vocês nunca verão a verdade. Só escuta a pessoa que fala aquilo, vocês nunca crerão na verdade. Persiste em ler a Bíblia, leia a palavra de Deus. Está aqui escrito o versículo 13 do capítulo 4. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Aleluia. Glória a Deus por isso. Medita nessas coisas, no quê? Nas profecias, na palavra. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo, versículo 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que doutrina? Essa doutrina, que doutrina é esta? Se nós cremos numa nuvem, naquela nuvem lá, que o Senhor já veio na nuvem, está fora, porque não é. Não podemos crer nisso, porque se o Senhor tem nos mostrado estas coisas, que as pessoas estão fazendo idolatria, colocando um homem além da palavra de Deus,
que ele não é, no seu lugar, fora do seu lugar, você está idolatrado com aquilo, porque ela não bate com a Bíblia, irmão. Mas aqui nós temos que estar na doutrina de quem, então? Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, conselho para mim e para todos nós, como aos que te ouvem. Que doutrina? Dos apóstolos, dos profetas. Não precisa estar bravo com ninguém, não estamos nervosos com ninguém. Não tenha medo, meu irmão. Passa por aí por perto, primo, parente, não chega lá que é perigoso. Para com essa coisa, rapaz. Vem aqui e me mostre nas escrituras onde estão as nossas falhas, mostra para mim, se tiver aqui eu volto ali. Glória a Deus. Isso aí que nós temos que ser. Aqui diz ainda: manda, pois, essas coisas, versículo 7 do capítulo 5, 1 Timóteo. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. É isso que eu preciso ser. Se ainda eu estou ainda repreensível, necessito de repreensão, que Deus me ajude a corrigir isto. Eu quero que Deus tenha misericórdia. Se eu devo a alguém, que Deus me ajude a acertar ainda. Estou nesta carne. Se eu devo a Deus, estou lutando para alcançar minha alegria de volta. Glória! Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Não podemos negar nossa fé. Temos que estar firme. Amém. Aqui tem um conselho para nós, mano, acerca dos presbíteros. Aleluia! A Bíblia tem tudo para nós, né? Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por digno de dupla honra. De duplicada honra, principalmente aos que trabalham na palavra e na doutrina. Se eles trabalham na doutrina, a doutrina apostólica, tem que estar na palavra. Merece toda a dupla honra, está aqui na Bíblia. 1 Timóteo 5, versículo 17. Amém? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que tebulha. Digno é o obreiro do seu salário. Então, ele é digno das coisas aonde ele trabalha. Agora diz o versículo 19. Não podemos estar acusando ninguém sem prova. Não aceiteis, ainda mais presbítero, aqui diz aqui, não aceites acusação contra o presbítero, que é o mesmo pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Foi testemunhado ou não foi? Foi testemunhado. Essas coisas têm que ter testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Agora, o versículo 20. Anote aí. Você que duvida, você que tem medo, você que está crendo naquele que alguém fala para você que ele não está na doutrina dos apóstolos mais, aqui diz o versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Para quê?
também os outros têm temor. Mas fomos ensinados diferente. Não, não pode dizer nada, não. Esconda tudo. Não é tudo. Não é porque coisinha que nós precisamos estar acusando ninguém, não. Mas isto aqui, os que pecarem, está aqui, versículo 20. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Aos que pecarem, está falando com quem? Olha o texto aqui. Lembrei do pastor Adriano. Acerca dos presbíteros e vários conselhos. Está aconselhando aos pastores, aos presbíteros. Aos que pecarem, repreende na presença de todos. Não, eu não vou repreender, não. Ele me corta a minha autoridade de pregar. Tira as minhas forças. Eu não posso ser um pregador, ele vai me cortar. Na presença de todos, repreende-os. Para quê? Para que também os outros tenham temor. Aleluias! Temor. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ainda diz no versículo 24, o mesmo conselho para nós, os presbíteros, o obreiro. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Ainda bem, quando o juízo cai, ele pode ser julgado por próprio Deus. Davi fez isso, errou, Deus o julgou. Um profeta de Deus corrigiu ele, disse, não, você está tranquilo, Davi? E fez a parábola para ele daquela ovelha, tal. Você sabe como é que é, está escrito na Bíblia. Ele foi e mandou matar a última, aquele viajante mandou matar a última ovelha que ele tinha, sendo que o outro tinha muitas. Aí veio, o que nós devemos fazer para esse homem, Davi? Davi disse, esse homem tem que morrer. Tem que morrer, porque a consciência de Davi não estava falando nada. Aí o profeta diz, é este homem, é você. Meu Deus, é eu. Ele sofreu. E alguns manifestam depois, uns a juízo e outros depois. Então tem pessoas que ficam aí dirigindo igreja com 2, 3 mulheres. Eu conheci, eu sei quem, não vou dizer nomes, mas de repente chegou a vez dele. Alguns Deus recolhe, outros Deus humilha ele, e ele pode confessar aquele e ser perdoado ainda. Enquanto tem vida, né? Pode ser perdoado. Então, meus irmãos, este é o poder do nosso advogado. Temos um advogado. Aleluia. Temos um advogado. Se nós errarmos. Mas temos que ficar atento à palavra de Deus, porque ela não pode mudar. Não pode. Deus não muda a sua palavra. Então nós estamos satisfeitos porque estamos voltando para Deus cada dia. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é vida. Então, este é a palavra, o conselho do Senhor. Não pecamos. Filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado. Se dissermos que não temos pecado,
enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, aqui está o problema. Aqui está o assunto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar com o teu sangue precioso, Jesus. Este advogado, ele já morreu por nós. Não precisa de dinheiro, não. Eu vi a cena. Como que pode contratar com dinheiro um advogado para encobrir coisas feitas erradas? E aquele que consente essas coisas, ele deve também. Então, meus irmãos, e sobre a doutrina, nós não temos o que falar a não ser a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Pecado é não crer. Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. Ponto. Ah, mas eu creio. Aí, estou sendo abençoado. Estou curando enfermo em nome de Jesus. Virão muitos no meu nome dizendo, eu sou Cristo. Muitos virão em meu nome. Pode até fazer muita coisa. Mas não tem o verdadeiro amor. Não tem. 1 Coríntios 13 está escrito que podemos fazer milagre, maravilha. Podemos entregar o nosso próprio corpo a ser queimado, nossos bens para os pobres. Fazer isto, fazer aquilo e não ter o amor. O que é amor? Amor é você ter Deus no coração. O amor é sofredor. O amor não trata com leviandade, não anda cuidando em seus interesses, que pô, muitos estão cuidando de seus próprios interesses. É política. Veja o mundo político hoje. Sempre você tem que analisar. Uma coisa chama a outra. Uma coisa ela traz a outra coisa. O natural tipifica o espiritual. Veja o mundo religioso. O próprio Mombrano disse isso, que a política é do diabo. Mas é muito difícil um homem entrar na política que seja justo ali, que fale a verdade. Ele é perseguido ali mesmo. Ele é perseguido. Veja quem está falando a verdade em todos os pontos da política do Brasil, não sei do mundo, deixa os outros países. Quem está falando a verdade, ele está sendo perseguido. Vamos matar ele, enfiar a faca nele, mas Deus não deixa morrer e está lá. E o comunismo querendo pegar e querendo atacar o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. No fim espiritual é a mesma coisa. Aquele que diz a verdade, o pastor que está com a palavra da hora, ele tem a verdade. Não adianta. Ele tem a palavra de Deus. Ele está explicando a Bíblia, irmão. Por que está teimando? Ah, mas se eu for aí, crer nisso aí, eu não vou dirigir igreja. Eu tenho que ter meu cargo. Não, eu não ando procurando isso aí. É um dos irmãos mais antigos aqui do Paraná que aceitou aquela mensagem gloriosa. Aquele tempo era aquele tempo, meu irmão. Fomos batizados de noite aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Molhondas, irmã Lícia, irmã Adelaide, irmã Mariazinha, eu, a minha esposa, a irmã Eva, e Deus foi trazendo. Mas a coisa mudou, não é mais o que era. Oh, São Paulo grita e diz ali, em Gálatas,
Ó Gálatas, começaste bem no espírito e agora termina na carne. Mas Deus levanta, porque Jesus vai levar aqueles que estão limpos o seu coração. O sangue desse advogado, este aqui não precisa ter dinheiro. Este aqui não encobre nada. Diante dele meus pensamentos estão. Antes de existir uma palavra, tudo ele sabe. Só que todo dia eu tenho erro, tenho problema também. Não desse tipo, mas tenho. Eu tenho falho, o homem é falho, todo homem é falho. Mas estou ao pé da cruz sobre esse advogado. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Davi ficou conhecendo quem era Deus quando ele passou pela tribulação da vida, pelo juízo do pecado. Ele disse: tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoe o meu pecado. Pequei contra ti, que nem o filho pródigo. Pequei contra meu papai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o Senhor. Oh Deus! Ele gritou e disse: tem misericórdia. Torna-me da alegria da tua salvação, meu Senhor. Pequei contra ti. Aleluia. Que aflição esse homem passou na alma. Que aflição. Aflição na alma, mas Jesus entrou em cena. E se você quiser vencer, você olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para o Cordeiro de Deus. O apóstolo São João, o profeta João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer ficar livre? Olhe para ele. Olhe para o Cordeiro de Deus. Não olhe para outra coisa. Não olhe para homens, mas olhe para o Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia. Livres de pecado, vós queres ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele é morto foi na cruz para te salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro, porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém! Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele pode perdoar. Olhai Cordeiro de Deus. Se estás cercado, sem rigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
Cordeiro de Deus. Se a vossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Com sua graça tudo vai suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém, aleluia. Esta é uma mensagem maravilhosa. Olhai para o Cordeiro de Deus. Mas o título disto seja assim: Onés, temos um advogado, Jesus Cristo, o nosso advogado. Se pecarmos, temos um advogado. Este é só Jesus. Não se compra com dinheiro, mas no Calvário Ele pagou com seu sangue. Senhor, cure as enfermidades, as pessoas enfermas. Olha para a nossa turma. Olha para todos nós. Guarda nós no teu sangue. Os trabalhos de Cascavel, os trabalhos onde estão os pastores pregando, a inauguração do santuário, ali em Goiânia, dia 25. Opera, Jesus. Opera, Jesus, e salve os pecadores. E guarda nós aqui no sangue de Jesus Cristo. Queime meu coração, todos meus pecados. Tire toda acusação, consciência pesada. Aleluia. Porque somos pecadores ainda, mas estamos diante do advogado justo, que no Calvário massacrou o inimigo, nos trouxe, pode nos trazer alegria e paz na alma, porque a tua palavra é a verdade. Nós pedimos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.